Olha o peixe, olha a Pititinga, caríssimos amigos, ouvintes e telespectadores da nossa TV e rádio web Olha a Pititinga. Estou aqui com a Jessilene, a Jessi, como é conhecida, ela que é responsável pela coordenação da vigilância epidemiológica aqui da cidade de São Félix, que vai falar com a gente como é que está o andamento da vacinação. Sabemos que ainda estamos aí vacinando, tem aí a questão da terceira dose, vamos também saber dela como é que também foi a campanha da multivacinação. O governo federal recentemente fez uma campanha aí para que pudesse atualizar as carteirinhas de vacina, especialmente das crianças. E falando também de crianças, a gente vai saber também como é que está a vacinação aqui dos adolescentes. Mas antes disso, Jessi, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Jessi, como é que está a cidade de São Félix no âmbito da vacinação? A gente sabe que a cidade de São Félix sempre se destacou, há uma grande expectativa de que a maioria da população, né, que está dentro dos critérios aqui já tomou sua primeira dose. Explica pra gente como é que está a cidade de São Félix no âmbito da vacinação e quantas pessoas já foram vacinadas até agora. Pronto, com relação à vacinação do Covid, a primeira dose, 87% da população já está com a vacina de primeira dose contra a Covid. E 69% já receberam também a segunda dose. Infelizmente, como todos os municípios, né, é uma questão nacional, a segunda dose está sendo a dose mais difícil da gente ter sucesso. Por que isso? Porque as pessoas, infelizmente, não estão procurando as unidades de saúde para receberem a segunda dose da vacina. Já iniciamos, inclusive, as doses de reforço, os quais a gente não está tendo problema algum, né? Que são para pessoas idosas a partir de 60 anos e profissionais de saúde. Agora, em relação à questão da. A gente sabe que a cidade de São Félix já tem alguns dias sem registrar casos ativos, né, de Covid. Isso é um bom resultado, um bom número. Isso também, você não acha que isso pode ser também um dos fatores que as pessoas que já tomaram a primeira dose não queiram tomar a segunda? Pode sim, pode ser sim, porque infelizmente as pessoas acham que pelo fato de ter recebido uma dose de vacina, acham que já estão imunes, né? E inclusive também pelo fato de não verem, né, que não está tendo registro de novos casos de Covid, acha que o município, com relação à Covid, não há mais problemas. A gente tem que pensar que a pandemia ainda não acabou, a pandemia continua, e para estar imune, né, contra a Covid, a gente tem que ter 2 doses. Inclusive, né, as pessoas que acompanham os jornais estão vendo, né, que hoje já temos reforço da vacina, né? Iniciamos o reforço de idosos e para profissionais de saúde e ainda não sabemos se esse reforço vai ser também para as outras pessoas, né, para outros grupos prioritários, conforme foi a primeira dose e a segunda. Agora, me explica uma situação, porque na última vez que eu estive aqui, a gente estava vendo, né, como estava o avanço da vacinação. A cidade de São Félix sempre se destacou no âmbito do Recôncavo como uma cidade que mais vacinou, que teve uma ação muito mais ativa em relação à questão da vacinação. E aí você me mostra os números de 87% da população. A gente sabe que tem vacina em todos os postos, está disponível em todos os postos. Esses 13% que restam, né, dentro do grupo prioritário, seriam aqueles que não querem se vacinar, aqueles que disseram que não vão tomar vacina por questões políticas, questões religiosas? Infelizmente, há pessoas que não querem receber a vacina, né? Há uma busca ativa dessas pessoas, né, realizada pelas unidades de saúde. Algumas pessoas realmente dizem, eu não vou tomar vacina e não tomam mesmo. Por mais que nós façamos esclarecimentos com relação à importância da vacinação para o enfrentamento do Covid, mas as pessoas se negam a receber a primeira dose, né? Existem também aquelas pessoas que provavelmente já foram vacinadas com a primeira dose e com a segunda, e que não residem no município. Né? Que a gente tem essa questão também de pessoas que moram em outro município, são do município, né? Mas trabalham em outro. E aí essas pessoas não procuram as unidades de saúde para estar informando, olha, já tomei a primeira dose, já tomei a segunda dose. Em relação aos adolescentes, né? Como é que está a vacinação dessa faixa etária, né? Sucesso. Adolescentes, não tivemos problemas com adolescente. Não tivemos problema com adolescente. Pode-se dizer que nós estamos com 99% dos adolescentes vacinados. Agora, o que está acontecendo? Como os adolescentes são de 12 a 17 anos, a gente sabe que tem aquele que tinha 11, mas que está fazendo 12. Então, aí elas vão acrescentando nos nossos dados. Né? Quem vai fazendo 12 anos, vai procurando a unidade de saúde e é imunizado. E a gente não pode esquecer de que os adolescentes eles só podem ser imunizados com a vacina da Pfizer.
entendeu? Então, as mães, né, que têm essas crianças, têm esses adolescentes que estão completando 12 anos, podem procurar a unidade de saúde, né, para estar vacinando seus filhos. Pode acontecer de chegar na unidade e não ter vacina? Pode acontecer sim, de chegar na unidade e não ter vacina, que a gente sabe que não depende da gente, o recebimento da vacina, né? Depende do estado da enviando para a DIRIS e a DIRIS está enviando para a gente. Mas como é que está essa questão do envio das vacinas, né? E as vacinas que estão disponíveis no município hoje? A gente está tranquilo com relação a isso, né? Com relação às vacinas, porque o Estado ele não está deixando a gente ficar sem vacina, né? Segunda dose, o que é que está acontecendo? Que podem pensar assim, mas eu fui tal dia, recebi minha segunda dose e cheguei na unidade, não tinha. Sabe por que não teve? Porque você não foi no dia certo, né? Infelizmente, as vacinas, após aberta, ela tem um prazo de validade, né? Tem vacina que tem um prazo de validade de 6 horas, outra tem um prazo de validade de 8 horas. Então, a gente tem que estar respeitando. Gente, se o seu dia for marcado para dia 30, vá dia 30, não vá dia 31. Se for dia 1º, vá dia 1º, não vá dia 2. Não deixem de ir, porque você, além de você, vai ter problemas na frente com relação à sua segunda dose, porque você vai um outro dia procurar essa segunda dose e vai chegar na unidade, a unidade pode ser que não tenha vacina naquele dia para você. De vez em quando vocês realizam aqui dentro do município algumas ações, né, para fazer, né, uma vacinação maior da população, especialmente usa ali o espaço da Casa de Cultura Américo Simas, né, convidando a comunidade, aquelas pessoas que estão dentro do grupo prioritário. Existe alguma previsão, especialmente para as pessoas que de segunda dose que ainda não foram se imunizar? Existe alguma previsão para fazer também reforço nos próximos dias com essas ações que se realizam fora aqui dos pós-saúde? Veja bem, fora do posto de saúde, a gente não tem essa previsão, está fazendo esses mutirões. Porque para fazer esse mutirão, a gente tem que ter bastante vacina disponível. E aí não tem condições de a gente estar fazendo isso, já que as vacinas são agendadas. O que foi que nós fizemos, né? O primeiro mutirão, o segundo, o terceiro mutirão que fizemos na Casa da Cultura. Quem tomou a primeira dose na Casa da Cultura, segunda dose foi na Casa da Cultura. Segundo mutirão, a mesma coisa. Terceiro mutirão, a mesma coisa. Olha, Jesse, e quem não pôde ir no dia? Quem não pôde ir no dia teve problema. Por que teve problema? Porque eles vão se dirigir à unidade de saúde e pode acontecer de daquele dia a unidade de saúde não ter aquela vacina daquele usuário. Mas ela disse que tinha vacina, mas que precisava de mais pessoas para abrir a vacina. Sim, precisa de mais pessoas para abrir a vacina. Se um frasco de vacina contém 6, 5, 10 doses, como é que a gente vai abrir uma vacina para aplicar apenas uma pessoa? A orientação é que a gente não pode perder vacina da Covid. Então, o que é que as unidades de saúde fazem? Programa 6 pessoas para tal dia. 10 pessoas para tal dia, 12 pessoas para tal dia, justamente para que não haja perda de vacina. Esse agendamento vai ser conforme a data de segunda dose marcada na caderneta de vacinação, no cartão de vacinação? Não, porque você é faltoso. Quem é faltoso, infelizmente, vai ser submetido a essa condição, né? E a orientação que a gente tem, que a gente dá, na verdade, é que outras oportunidades que vocês tenham não faltem. Vocês precisam ter consciência de que primeira dose ainda não está imunizado contra a Covid. Certeza. Aproveitando aqui, Jéssica, explica pra gente aí quantas pessoas até basicamente hoje ou até ontem já foram vacinadas com a primeira dose, né, com segunda dose e dose de reforço no município. Pronto, primeira dose a gente tem 9.102 pessoas que já foram imunizadas, né? Segunda dose, 7.291. E com a dose de reforço, 530 pessoas. Se vocês forem observar, quando eu falo 9.102 pessoas com a primeira dose, vocês podem, e eu dei um percentual de cobertura para a primeira dose de 87%, se vocês forem calcular em cima do que diz o IBGE, de 14 mil habitantes, a gente não vai estar num percentual desse, entendeu? A gente se baseia no que a gente tem cadastrado nas unidades.
Porque o dado do IBGE são dados, assim, se eu não me engano, é de 2010, alguma coisa assim, não tenho muita lembrança. Mas não é nossa realidade ter 10 mil pessoas no município, entendeu? Não é nossa realidade. Então, pessoas de 12 anos ou mais vacinadas, de uma primeira dose, nós temos 9.102 pessoas. Com a segunda dose, 7.291. E pessoas que estão no grupo de reforço, né? São os idosos, os profissionais de saúde, né? E as pessoas imunossupressas. O que são essas pessoas? São as pessoas que estão sendo submetidas a quimioterapia, são as pessoas portadoras de HIV. Então, 530 pessoas já receberam a dose de reforço. Então tá aí, amigos ouvintes da Pititinga, a gente trazendo essas informações aqui da nossa querida Jess, falando sobre a questão da vacinação aqui na cidade de São Félix. Agora, Jess, entrando em outro assunto em relação aos números que a gente colocou aqui dentro da entrevista sobre os ativos na cidade, né? Como é que está essa questão? A cidade acho que já tem 2 ou 3 semanas que não registram casos de pessoas ativas. Agora explica pra gente como é que funciona. Muita gente questiona, esses casos ativos é porque não está sendo feito testagem. Como é feito aí nessa situação? Bom, nós temos o centro, né, de Covid, em que as pessoas que estão com sintomas respiratórios ou algum sintoma que possa ser caracterizado como um sintoma de Covid, essas pessoas são direcionadas para essa unidade e lá é realizado o teste rápido de antígeno. O que é esse teste rápido de antígeno? É o mesmo teste PCR que as pessoas chamam de teste do nariz. É aquele teste que eu botei o cotonete no nariz. É justamente esse. Esse teste, ele já tem um nome, teste rápido de antígeno. Por que teste rápido? Porque o resultado é rápido. Então, o resultado sai em 15, 20 minutos. Essas pessoas estão procurando o centro de Covid. Não é que as pessoas não estão procurando. Quem está procurando está realizando o teste e o teste está dando negativo, graças a Deus. Então, nós já temos 2 a 3 semanas que estamos com o nosso boletim epidemiológico com casos 0 de confirmados, de ativos, né? E 0 com suspeitos. Com certeza, que bom que essa boa informação aqui para os nossos queridos munícipes da cidade de São Félix. Vamos falar também de multivacinação. Recentemente o governo também promoveu, o Ministério da Saúde, uma campanha de multivacinação por conta da pandemia da Covid, né, e também a questão da atualização das carteiras, especialmente das crianças. Como foi a cidade de São Félix? Como é que está sendo? A gente sabe que ainda continua sendo feito essa atualização, mas explica para a gente como é que está aí essa questão. Houve um comparecimento, né, dos pais que foram convocados? Bom, a campanha de vacinação, de multivacinação, de atualização de caderneta, o nome já está falando, atualização. Então, as pessoas vão nas unidades para que a enfermeira, a técnica de enfermagem, ela verifique a caderneta de vacinação e só é administrado vacina se tiver alguma vacina que aquela criança ainda não recebeu. Graças a Deus, nosso município, né, é um município que está com cobertura vacinal, né, pode-se dizer que bom, né? Porque a gente sabe que, de qualquer forma, tem 1 ou 2 ou 3 crianças que estão com essa caderneta que não está em dia, não por falta de vacina, nem por falta da busca ativa dos agentes comunitários, da técnica de enfermagem, da enfermagem, ou seja, da equipe de saúde, mas a gente sabe que tem mães que não levam o filho para fazer a vacinação. Inclusive, tem mães que podem acreditar, não vou dizer só mães, né, que o filho não é responsabilidade apenas da mãe, mas existem pais que não aceitam que seus filhos sejam vacinados. Tá certo? Não tá, mas a gente também não pode obrigar e fazer uma vacinação involuntária. Nós estamos com uma cobertura, graças a Deus, boa. Como foi esse dia D, essa multivacinação, né? Tivemos o dia D aqui, que foi dia 16, né? A procura foi muita, os postos estavam cheios? Não. Por que não estava cheio? Porque nós estamos com uma boa cobertura. Teve mães, pais que foram procurar as unidades de saúde para essa atualização, foram sim, algumas pessoas foram. Chegando lá, a maioria não tinha vacina para ser aplicada, porque estão com a vacinação em dia.
Agora, em relação ao HPV, a gente sabe também que é uma outra situação que aborda adolescente e no Brasil todo é que está tendo mais problema, né, para poder dar essa atualização. Você falou aqui dos jovens que estão dando show na questão da Covid, mas essa vacina que é particularmente para esses adolescentes, pré-adolescentes, assim, e é muito importante, salva vidas, né? Com certeza protege a mulher, protege o homem de doenças que podem causar, especialmente para mulheres, câncer e tudo mais. Como é que tá o HPV? Tranquilo, não falta vacina. Inclusive, nossa expectativa foi justamente essa, que, olha, o que pode acontecer é dos adolescentes, né, as mães levarem esse adolescente para receber a vacinação contra HPV. Mas estamos bem, graças a Deus. Temos vacina, as mães estão sim levando seus adolescentes para fazer essa vacinação contra HPV. Então a gente não tem problema com relação a essa vacinação também não, assim como o Covid. Certeza. Só para encerrar, recentemente, ou seja, na última segunda-feira, tivemos a inauguração do posto, né, a unidade Dona Vivi, né, lá da comunidade do bairro do 185. Lembrando que foi uma unidade que foi, né, construída, né, no modelo novo aí do governo federal e da antiga unidade que não tinha essa mesma situação, então foi feito lá na Nova Brasília. Como é que está o espaço, principalmente a área de vacinação? Como é que está o bairro do 185 na questão, bairro do 185 e Barra Estrada, né, que são atendidos ali pelo posto na questão da vacinação? Tranquilo também. O posto foi inaugurado, a sala de vacina segue a orientação, os critérios do Ministério da Saúde, né? É uma sala climatizada, é uma sala que tem uma câmara conservadora de vacina, né? Hoje em dia a gente não usa mais a geladeira doméstica, que antes era aquela geladeira que a gente tem em casa, mas todas as unidades de saúde do município foram trocadas essas geladeiras. A gente utiliza câmaras que, por sinal, essa câmara, em falta de energia, entra uma bateria que suporta 24 horas, entendeu? Então, assim, a unidade, ela tá linda, né? Padrão, conforme o Ministério da Saúde, com sala de enfermagem, sala médico, dentista, consultório diferencial, sala de reunião, cozinha, expurgo, sala de esterilização, está muito linda a sala, né? E quanto à população do 135, abraçaram, né, a unidade, tanto foi abraçada que a gente percebeu que na inauguração houve a presença da comunidade. Jesse, a gente agradece suas palavras à TV e Rádio Web Apititinga e gostaria que você, né, usasse esse momento final aí para deixar um recado, alguma coisa que não foi perguntado na entrevista que você gostaria de colocar, especialmente para a população são-felista. Bom, o que eu quero falar é o seguinte: com relação aos casos, que não temos casos ativos há 2 a 3 semanas, isso não quer dizer que não devemos mais usar máscaras, que não devemos manter o distanciamento social, que não devemos deixar de lavar as mãos, utilizar álcool em gel, né? Isso não quer dizer que a pandemia em São Félix acabou. A gente tem que ter consciência com relação a isso. Estamos sem casos ativos, estamos sem casos suspeitos, mas a gente tem que manter a orientação de nos prevenir contra o Covid. E convidar você que ainda não tomou a segunda dose, compareça à unidade de saúde, estamos lá esperando vocês, aguardando a presença de vocês. Agenda um dia com a equipe da unidade. Eu não posso ir tal dia. Olha, qual é o próximo dia que vocês podem estar agendando minha segunda dose? Não deixem de tomar. Não é porque São Félix está sem casos ativos que a pandemia acabou, e tampouco quer dizer que pelo fato de eu ter a primeira dose que eu já estou imune, e que isso está colaborando para que que o município não tenha casos ativos. Então, se cuidem, pensem em vocês, pensem na família, no pai, na mãe, na avó, né, no filho. Assistam o jornal BATV, né, o Jornal Nacional. Vocês estão vendo que continua morrendo gente com a doença do Covid. Isso é um sinal de que a pandemia não acabou. Então, convido a todos vocês que estão em falta dessa segunda dose que compareçam às unidades de saúde.
Tá aí, amigos ouvintes, conversando com a nossa querida Gessilene, ela que é responsável aqui, coordenadora da Vigilância Epidemiológica da cidade de São Félix, trazendo essas informações para a gente. E essa informação a gente traz como oferecimento de Casa Gotichal. Construir e reformar na Casa Gotichal, Praça Maciel em Cachoeira, e Ivanildo Paulo para o programa Olha Pititinga.